Esse é um momento difícil, né? Hoje é um dia difícil, depois de uma partida como ontem. Certamente não estava nos nossos planos essa derrota e da maneira que foi, mas devido às circunstâncias, fugiu do nosso controle, né? As duas expulsões, a gente sabe quanto é difícil já jogar igual para igual e com jogadores a menos se torna ainda mais difícil. Mas agora não tem muito mais o que a gente ficar falando, não tem muito mais o que ficar remoendo. Levantar a cabeça, continuar trabalhando, continuar acreditando, continuar dando confiança para os jogadores, dando confiança para o Humberto, que também nós jogadores temos a nossa parcela de culpa. Não é somente a comissão, é a gente também assumir nossas responsabilidades e trabalhar, porque quarta-feira já temos outro jogo dificílimo fora de casa. Acabamos perdendo em casa, então a gente vai buscar esses pontos perdidos em casa, fora de casa. Alemão, boa tarde. Muitos jogadores que passaram aqui, né, durante a semana para falar um pouco, falaram sobre a semana ter sido muito boa, né, de treinamento, e durante o jogo acabou tendo esse problema, né, das expulsões, acabou atrapalhando muito aquilo que vocês tinham planejado. Qual a sensação, qual o sentimento do pós-jogo, hoje, por exemplo, aqui nessa reapresentação, qual o sentimento mesmo de vocês, já depois de um jogo como esse, dentro de casa, sofreu a derrota da forma como foi? Boa tarde. É isso, eu vim até comentando com alguns companheiros mais próximos, assim, que a gente se sente bastante frustrado, assim, né? Porque a gente fez uma semana muito boa, uma semana de trabalho muito forte, muito intensa, e aí tu se prepara e cria toda uma expectativa, e aí vai no jogo e sai totalmente ao contrário. Então, a gente fica muito triste, é uma noite que essa que passou sempre muito difícil, por mais que o torcedor fique chateado, a gente também fica. Acho que a gente fica até mais chateado porque a gente que está lá na hora passa a noite em claro, pensando no jogo, relembrando os lances. Eu particularmente tenho muita dificuldade quando acontecem jogos dessa maneira de conseguir dormir. Mas assim como eu falei, agora o dia de hoje a gente ainda fica, mas amanhã já tem que pedir graça para Deus e pedir que Deus já renove as forças, porque quarta-feira aí o bicho já pega de novo e nós tem que já estar de novo. Então o futebol é muito rápido e assim como a gente está falando aqui que hoje a gente está triste após o jogo, espero que na quinta-feira a gente esteja feliz com a grande vitória na quarta. Fábio, o que é que vocês têm conversado entre vocês? A cobrança da imprensa aumenta, a gente não joga, mas a gente vive disso. A cobrança da torcida, que é o maior patrimônio também. Salário em dia, estrutura, o elenco é bom e o CRB não consegue ganhar. Olha, futebol não é uma matemática exata, né? Sim, se todos os clubes, acredito eu, que começam o ano sempre propondo o melhor para os seus jogadores e fazendo o melhor grupo possível. Só que se fosse uma matemática exata, todos os times subiriam e todos os times dariam certo, né? Infelizmente, às vezes acontecem coisas que fogem do nosso alcance, por exemplo, um jogo como ontem. Um jogo que começou o jogo, acabou não encaixando, tivemos as expulsões. Então são coisas que no meio do caminho tu vai tendo que lidar com situações adversas. Então, sabemos da cobrança, a gente se cobra muito também. Como eu falei, a torcida sente, a direção sente, mas nós jogadores também sentimos muito essa questão da derrota, dos resultados não vir, até porque a gente sabe do trabalho que é feito no dia a dia, né? Então agora, como eu falei, é procurar levantar a cabeça, procurar trabalhar ainda cada vez mais forte. Acho que é o momento de todo mundo dar o seu algo a mais para procurar sair dessa situação o mais rápido possível. Seja marcando 3 gols lá na frente ou sofrendo 3 lá atrás, o grupo inteiro, né, que é responsável por isso. E só que como você, né, um cara que é da defesa, como é que é esse sentimento? Como é que é também ver o time tomar 3 gols, independente de ter sido dessa forma ou não? Porque contra o Sport, contra o Bahia, o time também acabou sofrendo mais de 2 gols. Como é que é também para vocês? Como é que deve ser a semana depois de ter sofrido dessa forma dentro de campo, defensivamente também? Olha, é uma semana difícil, né? Mas assim, quando a gente consegue fazer 3, 4 gols em uma partida, a gente também tem mérito na construção das jogadas. Assim, é algo que toda a equipe deve se repensar. As partidas do Sport e do Bahia são situações um pouco diferentes, porque
principalmente o jogo do Sport, era um jogo eliminatório, então a gente acabou tomando o primeiro e foi que em busca do empate acabou se expondo um pouco mais. Mas ontem foi mais o decorrer das expulsões mesmo, a gente vinha até esses 3 jogos, até esses 3 gols de ontem, a gente vinha aí com a 6ª melhor defesa, então isso é mérito de toda a equipe, mas também não podemos, por causa de uma partida, botar todo o trabalho a perder. Então é continuar acreditando, trabalhar forte para responder o mais rápido possível e esperamos que seja no próximo jogo. Veio Vitória agora, jogo no Barradão em Salvador, o time é líder da competição, estava 5 partidas, né, vencendo e agora já são 2 derrotas. E tem jogadores que conhecem o CRB, tanto adversários como o Diego Torres, como o Léo Namário e outros jogadores também, para preparar o time para esse jogo. Cada jogo da Série B é difícil, mas esse no Barradão, porque o que se diz é o seguinte: se o CRB não conquistar o resultado positivo, o técnico não fica, jogadores podem ser barrados. Tem todo esse turbilhão também, né, Alemão? Tem que ter cabeça nesse momento para administrar. Queria que você falasse um pouquinho do próximo adversário, que é o Vitória. A gente tem acompanhado, né? A gente sempre procura estar acompanhando as outras partidas e a gente viu que a equipe do Vitória teve um tempo a mais de preparação porque acabou caindo nos campeonatos do primeiro semestre que eles estavam disputando. Mas vem de 2 resultados ruins, mas a gente sabe que isso aí não influencia no jogo. Cada jogo tem a sua história. Então a gente vai lá e vai fazer o nosso melhor, ver o que o professor vai passar, tentar comprar ideia e principalmente voltar com um resultado positivo, que é o que mais nos importa nesse momento. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Alemão, após a vitória contra o Novo Horizontino, a torcida esperava mais uma vitória para o time encaixar uma sequência positiva de resultados. Na sua visão, o que falta para o CRB conseguir essa sequência na Série B? Boa tarde. Sendo bem sincero, a gente também esperava, né, que essa vitória no Novo Horizontino, da maneira que foi, de muita superação, de muita luta que tivemos lá, a gente esperava que conseguiria ter uma segunda vitória e uma sequência. Infelizmente não foi como a gente esperava, mas temos que erguer a cabeça e a partir desse próximo jogo agora já tocar a bola para frente e que comece uma sequência de vitórias, que é o que a gente sempre comenta que faz a diferença na Série B, para tu sair dessa parte de baixo, do meio e estar sempre lá em cima. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Alemão, boa tarde. O Vitória vai para o jogo com 2 derrotas seguidas. Qual a atmosfera desse jogo, na sua opinião? Boa tarde. É uma pergunta assim bem complicada de responder, porque cada jogo, né, tem a sua história, suas dificuldades. Acho que essas 2 derrotas para ele acabam trazendo um peso maior de eles alcançar a vitória. Mas todo jogo é uma nova história, nós temos que ir lá tentar impor o nosso ritmo, o nosso jogo, a nossa estratégia e voltar com os 3 pontos, que é o mais importante. Na sua opinião, com esse início de Série B, né, levando em consideração que o clube como um todo, o próprio torcedor, vocês jogadores vieram com esse pensamento de acesso, hoje você entende que é necessário chegar a reforços de fato quando a janela permite isso? Ou com esse elenco, com esse grupo, dá para se fechar e conquistar esse objetivo principal do clube que nunca foi cumprido, que é o acesso? Olha, essa parte aí de trazer jogador ou não trazer nessa janela aí eu não me meto, isso é com a comissão, isso é com a direção. O que eu posso falar é o que a gente tem aqui, que o grupo é fechado, o grupo muito qualificado e é que a gente vai trabalhar ao máximo para conseguir os objetivos. Olhando para a tabela agora, é muito fácil a gente dizer que o acesso está longe, mas se nós vemos daqui 2 semanas com 3 vitórias, a gente já muda a nossa conversa, né? Então, o futebol é muitos altos e baixos, é saber entender o momento. E agora o momento é de falar um pouco menos e principalmente trabalhar mais.